Romance Água com Açúcar. Júlia, Sabrina, Bianca. Homens poderosos. Mulheres inocentes, ingênuas. Paixão, descrições eróticas. Hoje a gente vai conversar sobre esse que é tão agredido estilo de escrita ou de romance, de história de amor. Porque romance, né? Quando a gente fala romance, entra aí um monte de subgêneros. A gente sabe que a história do romance é muito longa. No início tinha absolutamente zero a ver com uma história de amor. Isso foi um desdobramento do gênero literário. No século XX, já indo ali para a metade final do século XX, surgiu o que a gente hoje poderia chamar de romance Água com Açúcar. Desde Tristão e Isolda, que a gente conta histórias de amor, né? Histórias dramáticas, apaixonadas, em que há uma dúvida se o casal vai ficar junto ou não, em que há um grande conflito separando essas duas pessoas. Muitas vezes a história de amor, ela atravessa para a tragédia com muita facilidade, né? Quando a gente vai ver uma história de amor, Nicholas Sparks, por exemplo. Quem lembra do Nicholas Sparks, gente? Já tem tempo que esse autor não publica, ou é impressão minha, ou eu que não estou atualizada, né? Mas há sempre aquela travessia entre um grande amor e uma grande tragédia, que a gente vê também nesses romances antigos ou nessas histórias de amor antigas ali, como Tristão e Isolda e Romeu e Julieta, enfim. Mas, quando você senta o seu traseirinho para ler um romance Água com Açúcar, não é nada disso que vai aguardar você, né? Você pode ficar tranquila que no final o casal fica junto, porque essa é uma regra do romance Água com Açúcar, do romance de banca. No Brasil nós chamamos de romance de banca. Hoje eu nem sei se ainda tem banca assim que vende romance, porque os romances, eles invadiram as livrarias e tem pessoas que ficam muito irritadas com isso. Eu acho isso ótimo, né? Que essas autoras mulheres que escrevem romances previsíveis também tenham um espaço delas para vender os livros delas, por que não? Né? De uma forma um pouco mais reconhecida. Você pode ficar tranquilo, caso você seja um homem aí que está me assistindo que secretamente lê romances de muito raro, né, gente? Mas enfim, que no final o casal vai ficar junto, tudo vai dar certo. É uma grande novela de amor que você está adentrando. Mas recentemente, aí nos últimos 10 anos, teve um desdobramento gigantesco para os romances, que foi dos romances Água com Açúcar, que foram os eróticos, os romances eróticos, que é diferente de uma novela erótica, é diferente de um thriller erótico ou de literatura pornográfica, tá, gente? Porque o romance erótico ele ainda é um romance, ainda tem a expectativa de que aquele casal tem amor ali envolvido, não é só sobre sexo, mas as descrições sexuais das cenas são bem eróticas, são bastante descritivas, às vezes até um tanto vulgar assim na linguagem, mas você ainda tem um casal para quem torcer. E esse é o ponto-chave de um romance florzinha, de um romance de banca. Júlia, Sabrina, Bianca, romance Água com Açúcar, chame como você quiser, né? Todos esses nomes já foram usados. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. Romances românticos, histórias de amor previsíveis, que são e sempre serão consumidas pelo público feminino. E a gente vai conversar melhor sobre isso hoje. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Flores de Leitura. Eu acho muito justo começar esse vídeo dizendo que eu fui uma grande leitora de romances Água com Açúcar na minha adolescência. Eu comecei a ler romances de banca com 14, 15 anos por aí, né? Eu li continuamente esses romances até eu ter os meus
20, 21, 22 anos. Confesso que com o passar dos anos eu fui lendo menos, mas também porque eu fui adentrando outros universos dos romances, né? Como, por exemplo, Nora Roberts, ah, os romances mais ligados a thrillers, então ainda é uma história de amor, mas está ligada a uma perseguição a um criminoso, tem um assassino. Né? Todo mundo já leu esses romances de suspense que, que contemplam um casal. Porque, gente, olha só, uma coisa que é importantíssima em um romance, do tipo que a gente está falando aqui, que não é um romance literário, tá? É um romance que se foca em uma história de amor, são essas duas personagens. O que a gente chama de mocinho e mocinha, herói e heroína. Esses personagens podem ter todas as qualidades negativas, ainda assim são o herói, representam ali o foco da sua atenção como leitor. A menina e o menino, a mocinha e o mocinho. Hoje em dia, inclusive, já existem romances com foco numa história de amor que são homoafetivos, né? Então você tem um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, enfim. Então hoje a gente já tem toda uma extensão desse gênero, mas eu estou falando ali há muitos anos atrás, você ainda não tinha esse desdobramento, né? Então era a mocinha e o mocinho. Foco do romance romântico de Água com Açúcar é esse. Você acompanha como uma novela. Antigamente as novelas eram muito focadas em um casal. Lembra da Malhação? Tinha uma menina, tinha um menino. Você estava ali. Como que eles vão ficar? Tem gente querendo atrapalhar a relação, tem intrigas. Então, se mantém o leitor, no caso, o espectador, no caso de uma novela, né, de uma série, focado. Você quer ver o momento que aquele casal finalmente vai conseguir seu final feliz. Todo o propósito de uma história de amor, água com açúcar, né? Eu adorava. Eu li muitos dos antigões, assim, eu ia pra banca, eu ia pro sebo, gente, e eu trocava, e eu conversava com o dono do sebo, quais são os livros novos que chegaram. Livros novos, em 2008, 2009, quando eu era adolescente, né? Então, no final da minha adolescência, 17, 18, 19 anos, em 2009 eu tinha 18 anos, mas até antes disso, tá? Com 15 anos eu já ia no sebo, comprava os meus livros de literatura, que eu sempre amei literatura, clássica especialmente, mas eu também focava ali nos meus romances e livros novos era Bianca, Sabrina, Júlia, esses romances que foram publicados ali nos anos 70, nos anos 80, né? Nesse período eu ainda não lia em inglês, eu já estava trabalhando no meu conhecimento da língua, mas eu não li ainda. Quando eu abri a porta do inglês, gente, ninguém mais me segurou. Porque eu li de absolutamente tudo. Escritoras que nunca foram publicadas no Brasil, ou que eram muito obscuras, como a Charlotte Lamb, por exemplo. Charlotte Lamb, ela foi uma escritora importante. Na verdade, o nome verdadeiro dela era Sheila Holland. Ela foi uma grande escritora de romances Água com Açúcar. Água com Açúcar. E a gente vai tratar desse Água com Açúcar, não tem nada de Água com Açúcar. Você vê ali toda uma intensidade entre as personagens, muitas vezes até beirando a violência, a agressividade. Hoje, muito é problematizado desses romances, não é o meu intuito nesse vídeo, problematizar, né? É, é mais rememorar mesmo. E os romances dela já denunciavam umas coisas aí, sabe, assim, de relacionamentos complicados, mostrava muito o processo da mulher entrando no mercado de trabalho, assim, de uma forma massiva, a liberação sexual da mulher, essa ideia de que agora a mulher está livre, tanto para a mulher quanto para o homem, que o homem agora achava que, opa, agora tá livre, eu posso tentar o que eu quiser, porque a mulher está liberada, e não é bem assim, não. Então, esses romances, eles mostravam muitas vezes a guerra entre os sexos, né? Mocinha entrando em embate um com o outro. Então, às vezes, mocinha era super machista e a mocinha era super defensora das mulheres, né? Dos direitos das mulheres. Então, os dois entravam em conflito. E esses atritos, eu estou citando a Charlotte Lamb, mas tem outras, uma pletora aí de escritoras da época, dos anos 70 especificamente, que focavam nesses embates, né? O romance tinha combate. O amor, né? Love is a battlefield. O amor é um campo de batalha. Então, nos romances de banca, a gente vai ver muita guerra. Né? Aquela coisa de, na astrologia, eu sou astróloga, a gente sempre vê Vênus e Marte um junto ao outro. São dois planetas sexuais.
um dialoga com o outro, né? Então você tem um atrito ali entre a mocinha e o mocinho o tempo inteiro. E é esse atrito que gera a tensão, obviamente, sexual, que é muito interessante nos romances de banca ou romances água com açúcar, né? Por quê? Porque até ali, gente, se você pensar na literatura em geral, é, sempre houve um medo de descrever cenas sexuais ou de descrever, principalmente da perspectiva da mulher, o desejo sexual. Então, eu acho que algo deve ser dado, né, deve ser premiado às escritoras de romance romântico de banca ali dos anos 70, 80, por darem voz a esse desejo feminino. Como é que uma mulher sente o desejo, né? É muitas vezes com medo, com receio, especialmente mulheres daquela época, sem saber direito o que estava acontecendo dentro delas. Isso despertava uma raiva, né? Essa raiva vinha do desejo que ela tinha por aquele cara. Então, isso é muito bem descrito. Gente, tem livros de romance que você pode pegar aí, própria Charlotte Lamb, tá? E você fala, cara, essa mulher escreveu, ela era uma jornalista, tá? A mulher escreve bem pra caraca. Tá dando de 10-0 na tal da. Eu não vou falar nomes. Eu não vou citar nomes porque eu não quero tretas para moar, né? Mas, enfim, você pega um negócio que são escritos aí hoje em dia, que dizem que é literatura, é alta literatura, e tu fica assim, a Charlotte Lamb escrevia melhor. Entendeu? Então, assim, tem algumas. Claro que outras são bastante inócuas, são bastante vazias, mas existem escritores que eram preciosidades naquela época, entre essas escritoras de obras românticas, florzinha. Então, a gente pode perceber nesses romances é, o retrato de uma época. Como eu falei, você tem romances em que a mulher está começando a trabalhar num escritório. Então você vê aquela coisa, por exemplo, do assédio, né, dos homens todos, aquela única mulher trabalhando naquele escritório, né? Você tem às vezes romances em que o cara é o chefe da secretária, e aí você tem aquela coisa das relações ali de poder. Gente, o foco do romance não é esse, mas você vê como é que é interessante. Como é que foi interessante quando a mulher foi trabalhar? Como é que foi para o homem ter que lidar com uma mulher atraente, trabalhando com ele? Né? Antes eram só homens ali. A gente está falando da entrada em massa da mulher no mercado de trabalho. Você não está falando ali de quando era uma aqui, uma. Não, quando as mulheres foram para o mundo, digamos assim. Né? É, você já vê certas questões nesses romances de banca que são legal demais a gente acompanhar, sabe? Ainda mais como nós aqui, você novinho, novinha, tá aí com 18 anos hoje, em 2025. Tem tanta coisa que você não sabe dessa época ali dos anos 70, 80. Ai, gente, é tão legal. É, e eu queria destacar três pontos que eu acho que são fundamentais para um romance florzinha, um romance de banca, um romance água com açúcar. Primeira coisa é a ilusão e o escapismo. Então, apesar de você ter retratos, obviamente, históricos do que está acontecendo, era quase que uma obrigação dessas escritoras, e elas mesmas contam isso depois em entrevistas, que elas precisavam cumprir um certo tipo de checks, né, de características para aquele romance ser publicado, especialmente nos Estados Unidos, no que a gente hoje também tem no Brasil, que se chama a Harlequin Books, né? A Harlequin Books, que publicava, a Mills and Boon também publicava essas obras de romance ali nos anos 70, né? Então, acho que a primeira coisa é a ilusão. A ilusão. A ilusão e o escapismo. Não dá. Você não pode colocar como é um romance real. E é por isso que se destaca, por exemplo, do chick lit. O chick lit, que é literatura de garotas, né? Chick, em inglês seria ali meninas, garotas, né? É uma literatura que veio nos anos 2000, mais fortemente nos anos 2000, final dos anos 90, anos 2000, ali com a Bridget Jones, né? Entre outras, Sophie Kinsella, em que elas mostravam mais a vida da mulher moderna, de uma mulher pós-moderna, na verdade, né? Já com os seus desafios de carreira, de encontrar um amor e tal.
tinha muito humor. Romance de banca não é assim. Você pode até mostrar alguma coisa, mas tem que estar focado na relação sexual e amorosa entre uma mulher e um homem. Não é sobre ela. É sobre o encontro entre uma mulher e um homem. Gente, é muito legal. É muito legal. A gente tem que valorizar essa história, tá? Não interessa se você gosta de romance de banca, você tem 50 críticas. A gente tem que valorizar isso, ok? Esse lugar do embate entre até onde o amor ele é dor, porque as mocinhas sofrem bastante. A ideia de que esse amor é o foco e que ele tem que ter assim, um, esse casal é que vai ser importante, a relação entre eles, esse mocinho ele tem que ser às vezes até um exagero. O mocinho é exagerado pra caramba, gente. Ele é muito ciumento, ele é muito poderoso, ele é muito taciturno, ele é muito protetor, é muito tudo, né? E eram homens, assim, os homens desses romances eram homens uber masculinos, né? Super, hiper, mega masculinos. A gente pode pensar ali nas características masculinas, da energia masculina, como afirmação, é, estamina, a dominação, né? Se você pensa no masculino com essas características, eles eram tudo isso em excesso, quase uma caricatura, né? É para ser assim mesmo. Por quê? Porque isso é algo que atrai o público feminino, né? Essa imaginação de um homem que ele é completamente incontrolável, um mocinho que é incontrolável, que a mocinha não pode controlá-lo, mas que ele a protege e a ama. Então, veja, ele tem características difíceis, de um comportamento complicado, mas ele ama aquela mulher, então ele nunca vai agir assim com ela. Isso faz parte do escapismo. Faz parte de um anseio, de um sonho feminino ser aquela, a única, a especial. Então ele é malzinho com todo mundo, ele é bad boy com todo mundo, porém comigo ele é um anjo. Ou ele é às vezes um bad boy comigo de vez em quando, mas ele me recompensa por isso, né? Isso faz parte de uma ilusão feminina ligada a desejos do inconsciente feminino, que eu não gosto de problematizar. Eu não gosto de problematizar sonho, desejos, anseios. A gente pode ter a concepção disso, que não é a realidade, mas o seu lugar de sonho e aspiração deve existir. Repressão não é bom. Tá? A segurança é o segundo ponto dos romances de banca. Segurança de um final feliz. Então, eu vou pegar este livro aqui sabendo que vai dar tudo certo no final. Ninguém, nenhuma criatura, mulher, mulher, pegou um romance de banca na vida dela, daquelas que liam como eu, galera ali, né, dos anos 70, 80, 90, 2000, que liam esses romances, pegou um romance esperando que no final alguém ia morrer, que nem o senhor Nicholas Sparks costuma fazer. Né? Ninguém esperava por isso. Todo mundo esperava que no final tudo se resolvesse, a mocinha a mocinha fosse embora e o mocinho corresse atrás dela. Né? Esse é o ponto. Então, a segurança de um final feliz faz parte de um romance água com açúcar. Tá? E o terceiro ponto que eu acho que é fundamental: heroína digna, herói corajoso. A heroína, nos romances de banca, às vezes elas têm que ser tão dignas, elas têm que ser tão íntegras como pessoa, que ela chega até às raias de uma Mary Sue, né? De uma personagem feminina que não tem personalidade. E aí é aquela coisa. Tem quem saiba fazer, como a Nora Roberts, que sabia como fazer uma personagem feminina delicada, gentil, amável, generosa, mas também com temperamento, selvagem, indômita. Então, ela conseguia, eu digo, no passado, porque eu não leio mais as obras mais novas da Nora Roberts, então eu não faço ideia, tá? Mas ela conseguia trazer para essas personagens tanto características de uma personalidade mais definida, que não tem medo de desagradar as pessoas, porque vejam, gente, a coisa mais importante muitas vezes
é você ter uma personagem que ela não é perfeita. Ela tem que ter defeito. Se ela não tem defeito, ela não é gente. Né? Então, é uma corda bamba que essas escritoras que escreviam romances de banca atravessavam, porque você tem que ter uma personagem ingênua, inocente, na grande maior parte das vezes, virgem. Por que tem que ser virgem? Mas não é porque, não sei o quê. É porque, gente, na minha opinião, a personagem virgem está tendo as experiências pela primeira vez. Isso é mais interessante para o leitor, a leitora de romance de banca. Água com açúcar. A pessoa quer ler só uma história de amor, tá? A virgindade ainda está, se alguém que ainda não teve essas experiências, é muito mais interessante para você acompanhar. Ela tendo essas experiências pela primeira vez, e muitas vezes é muito mais até interessante de você ver a dinâmica entre a mocinha e o mocinho, porque ele é um cara experiente e ela é inexperiente. Então você vê todo aquele processo dela aprendendo sobre a sexualidade dela. Eu acho que esse era o ponto. Para além, é claro, de uma expectativa talvez mais cultural, mais social, de que a mulher fosse virgem. O que, sinceramente, depois dos anos 70, 80, 90, 2000, foi decaindo cada vez mais. Não é algo que hoje se fala, inclusive. Ninguém mais é virgem na literatura. Né? Então, eu acho que o foco, na minha opinião, o foco maior é que o leitor a leitora de um romance de banca gosta de acompanhar esse processo de despertar sexual naquela personagem, razão também pela qual muitas vezes essas mocinhas eram bem jovens e esses mocinhos eram bem mais velhos. Então a gente tem ali também uma complicação em relação a isso. Para quem quer problematizar socialmente, fazer comentários políticos, sociais, tem espaço para você criticar isso, tá? Como eu já disse, pode funcionar ou não. Eu nunca gostei de diferenças muito grandes entre a mocinha e o mocinho, mas eu acho que pode funcionar se a escritora souber fazer o negócio. O herói precisa ser destemido, precisa ser corajoso, tá, gente? O herói de um romance de banca, de um romance, ele precisa ser decidido. Ele viu a mulher, ele quer aquela mulher, ele vai fazer o que for necessário para conhecê-la, para ter uma chance com ela. E mesmo quando eles brigam, ele ainda vai correr atrás dela. Ele tem ciúmes dela, porque ela é simplesmente a mulher mais incrível, mais desejada. Esse é o mocinho de um romance. Água com açúcar. Né? Quero citar aqui uma timeline interessante desses romances, que para mim começa com uma autora chamada Barbara Cartland. A Barbara Cartland, ou Cartland em inglês, era uma britânica dama, se eu não me engano, ela é dama. Ela foi, né, reconhecida pela monarquia, né, como dama. Aquele negócio de lady e lord, uma coisa assim, né? E Barbara Cartland escrevia romances, ainda ali, gente, na metade do século XX, ok? Antes que a gente tivesse esses romances de banca, a gente teve a Barbara Cartland. E vejam, Barbara Cartland seria como se fosse uma Agatha Christie dos romances Água com Açúcar, tá? Nas obras dela, você tinha sempre um homem, um, um lorde, um homem poderoso, se apaixona por uma jovenzinha, às vezes assim, muito empobrecida, ele tem dinheiro, ela não. Então vejam que a gente já vê ali traços das histórias de amor que veriam com os romances de banca dos anos 70, 80. Então, para mim, quem realmente faz uma curva na literatura para que os romances tivessem essa preocupação com o final feliz e nessa estrutura de história, o mocinho e a mocinha. Tem também a Daphne du Maurier com Rebeca, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Não é. Por quê? Porque tem algumas questões que precisam ser mantidas, como, por exemplo, o final feliz. Enfim, a gente até tem um final feliz ali, mas não é. O foco não é um mistério em um romance Água com Açúcar. O foco é o amor. O amor entre aquelas duas pessoas, é a paixão entre aquelas duas pessoas.
E o que esse mocinho vai fazer para ter essa mulher? Porque o enredo, ele vai para frente, a história acontece porque o personagem masculino, ele vai se mexer para que aquela mulher seja dele, né? Para que ele conquiste aquela mulher, enfim. No caso da Barbara Catlin, casando, né, gente? Put a ring on it. Tem que ter o casamento no final. É quase uma Jane Austen. Só que a Jane Austen não era só sobre o casal principal, a gente sabe disso, né? Ela era uma realista de muitas maneiras, uma escapista também, porque vamos lá, né, gente? Senhor Darcy, na vida real, será que aconteceria aquela história? Mas voltemos. Então, também posso falar do Samuel Richardson, que foi um escritor de romance lá do início do romance, no século XVIII, início do século XVIII na Inglaterra, que escreveu Pamela e que esse romance Pamela, ele fala de uma mocinha muito inocente, virgem, né, que vai trabalhar numa casa e o cara que era, acho que se ele era sobrinho, alguma coisa, né? O nome, a gente tem muitos anos que eu li Pamela. E ele fica apaixonado pela mocinha, e é novamente aquela coisa do cara que tem dinheiro, a mocinha pobre, né? Que depende dele de alguma forma, e ele tentando tirar a virgindade dela. Toda a história é isso, gente. Ele correndo atrás dela, só que ele acaba se apaixonando por ela no meio do caminho. E aí que entra na história de amor. Ele se apaixona por ela. E isso muda ele. Que eu me lembre, tá? Se eu estiver errado, me corrijam. Então, esse lance da transformação masculina também entra muito nos romances de história de amor, tá? Cito aí essas referências mais antigas. E aí, nos anos 70, surgiu o Boris Reaper. O que é o Boris Reaper? É. Ah, meu Deus, como é que eu explico isso, gente? Calma, eu vou saber explicar. Rasgar o espartilho. Tá, né? Essas capas desses romances são famosas até hoje. Porque você tinha ali um cara que era um pirata e ele estava agarrando uma mocinha com o espartilho rasgado. Aí, gente, veio um lado assim muito, para mim, muito pândego dessa época, muito divertido. Tem alguns livros que passam dos limites com a violência, tá? Então tem que saber escolher os Boris Reapers, que se eu não me engano são ali de 70, 75, 76, 78, 80, né? Lisa Kleypas, que hoje é muito famosa, escreveu nessa época, tem Boris Reapers da Lisa Kleypas, tá, gente? Os Valorant, né, que era ali, se passa lá no sul dos Estados Unidos, então o cara é um pirata, mas ele também é um dono de terras, não sei o quê. Enfim, então esses romances, eles eram romances em que o cara, ele era um ser extremamente selvagem. Era um pirata, ele era um bucaneiro, ele era um... Enfim, ele roubava a mocinha, sequestrava ela. Isso que eu falei pra vocês, que essa história do dark romance, em que o mocinho sequestra a mocinha, ele é um mafioso, e aí obriga ela a casar com ele. Isso tá aí há muito tempo, gente. Acho que as meninas que gostam desses dark romances, se pegar um Boldest Reaper, vão amar. Enfim, então você tem ali aquele jogo da mocinha ser obrigada. E nesse processo é muito interessante você ver com as boas escritoras desse período, como elas contam essa história. E como elas fazem você torcer para esse mocinho mudar. E como elas fazem você ver a força e a resiliência daquela mulher, que não se dobra para aquele cara nem a caramba, né? Só na hora do vamos ver que a coisa às vezes ela acaba se dobrando, porque na verdade existe um componente sexual muito grande nos body strippers. Novamente entra na questão do desejo sexual feminino, né? São livros que vão entrar nesse ponto. Tem muita violência, tá? Em alguns desses livros tem muita violência. Tem o que a gente pode chamar de consentimento dúbio. Na mocinha consentiu ou não. Então, assim, é um vespeiro. Tanto que eu não vou entrar nesse ponto, porque eu não estou aqui para isso, né? Só estou trazendo as notícias. Houve esse estilo de romance e ainda é muito procurado nos sebos e na internet, tá? Tem muitas editoras aí republicando essas obras com capas muito bonitinhas, são Body Strippers. E eu sei, porque eu li muitos. Enfim, Judith McNaught,
Whitney, meu amor. Quem leu? Whitney, meu amor, pode ser considerado um body stripper. O mocinho era bem danado, viu, gente? Queria dar na cara dele algumas vezes. Depois vem os nossos queridos Júlia, Sabrina, Bianca, em que você tem ali essas meninas, né? São histórias de amor. Às vezes tem umas histórias que se passam em ilhas. Enfim, gente, mas sempre com aquele contexto que eu trouxe ali no início do vídeo. Temos romances do Oeste, os westerns românticos, né? Diana Palmer. Então, os caras são cowboys. Gente, olha, eu comecei a ouvir música country porque eu gostava desses romances de cowboy. Então, você tinha aquele cara que era também super selvagem, né? Difícil de lidar pra caramba. Mas ele tinha um cavalo e ele usava um Stetson. Desculpa. Tem os romances, suspense, crime. Muitas dessas autoras escreveram depois thrillers, foram pro suspense mesmo, como a Linda Howard, a Lisa Jackson, Nora Roberts também. Romances históricos, então a gente tem aqueles romances em que tem um contexto histórico importante acontecendo. Cavaleiro de Bronze, é uma trilogia da Paulina Simmons, ainda é a história de amor, uma das histórias de amor mais bonitas que eu li em toda a minha vida. Procurem aí, Cavaleiro de Bronze, Paulina Simmons, esses romanções assim da Nora Roberts, que tinham ali algum tipo de história profunda, mas também tinha mais o romance acontecendo no centro, como Doce Vingança, como essas trilogias da Nora Roberts são as minhas favoritas, que se passavam na Irlanda, que é o meu livro favorito da Nora Roberts, que é Lua de Sangue. Foi um dos primeiros. Gente, esse livro aqui eu tenho desde que eu tinha 14 anos. Comprei tudo isso em feirinha perto da minha escola. Nora Roberts, O Testamento. Também amo esse livro, é um dos meus preferidos dela. Romance sobrenatural, vampiros, lobisomens. E vieram Crepúsculo, enfim, tada de livros nesse estilo aí nos anos 2010, 2011, 2012. Romances eróticos são desdobramentos mais recentes desses romances. 50 Tons de Cinza. O que é isso, gente? O que é? Eu acho que é o escapismo. O romance de banco, o romance florzinha, o romance água com açúcar. É escapismo. É uma necessidade de vivenciar algo que está distante muitas vezes da possibilidade da realidade, né? Por isso que eu acredito que vai sempre estar aí. Porque quanto mais o mundo fica assim, até mesmo mais politicamente correto, mais esses romances aparecem. É como um equilíbrio. E quanto mais realista fica aqui, mais imaginativo e fantasioso fica aqui, porque é assim que as coisas são. Elas têm que ter dois lados. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito com esse vídeo. Um beijo, a gente se vê no próximo.